Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de uma obra-prima da literatura italiana atual, né? Ou seja, que tem uma série chamada A Amiga Genial, mas aqui é uma série napolitana, ou seja, vai abordar desde os anos 50, ou seja, pós-guerra na Itália, ou seja, assim, né, que teve a libertação da Itália, dos exércitos, né, estadunidenses. Então essa literatura vai mostrar, ou seja, vai centrar em duas amigas, né, centrar a Helena e a Rafaela, né, mas aqui tem todo um painel de época, né? Então tem vários personagens, então inclusive o livro te ajuda, porque logo no início já tem um painel de personagens, né? Que tem uns romances que, igual na Karenina, a gente tem que fazer um fichamento, né? O 100 Anos de Solidão tem que fazer um fichamento. Aqui já vem, né? E aqui as famílias já vai mostrando aqui divisão de classe, né? Então já tem aqui de cara, já tem essa questão de classe social, porque você vai encontrar as famílias, né? Vai determinar aqui, ó, família do sapateiro, família do contínuo, né? Ou seja, o porteiro, família do Dom Aquile, ele não fala a profissão dele, né? Será que vive de rendas? Quem que é o Dom Aquile, né? Família do marceneiro, família do ferroviário poeta, família do verdureiro, família do bar da confeitaria, família do confeiteiro, né? O filho do farmacêutico. Então as pessoas são aqui situadas nas suas classes sociais, nos seus trabalhos, né? Ou seja, a classe proletária, os operários. Então você vai mostrando, né, que depois da guerra, a miséria, né, e que algumas famílias se beneficiaram da guerra de alguma forma ou de outra, né, que lado que elas estavam, né, será que elas eram colaboracionistas? Entenda-se, elas estavam colaborando com os alemães na guerra, né, então tem essa questão do mercado negro, né, famílias que enriqueceram com o mercado negro durante a guerra, né. O que é o mercado negro? Aquele mercado paralelo, né, mercado paralelo, que com contrabando, que inclusive ajudou a fortalecer várias máfias, né, a gente sabe que tem várias máfias na Itália, né, e chegaram aos Estados Unidos, basta ver lá, né, o poderoso chefão, Capo, né, nós vamos falar aqui da literatura estadunidense. E esse livro assim, realmente é baseado, né, nessas duas amigas, e uma amiga sumiu, né, aquela amiga a amiga genial sumiu, né, e aí a amiga já mais de idade, né, que como já se passaram 50 anos, então vamos imaginar que ela está com quase 70, né, assim, né, quase 65, né, mais ou menos, porque vamos imaginar que a história começa que elas estão com 10 anos, então com 60 anos, né? Já é uma escritora, né? A Helena Greco, né? Que está narrando a história, ela já é uma escritora e recebe um telefonema falando que a amiga, né? Onde é que está a amiga? A família não encontra essa amiga, né? E aí ela vai ficar procurando, né? O que aconteceu com essa amiga? Então ela vai lembrar dessa juventude, dessa infância e juventude, e basicamente esse livro é isso. São 4 livros, né? São 4, então é um livro em 4 volumes. Aqui a Amiga Genial, mas tem os outros, né? A série da HBO, né? HBO, toda ela, as sessões chamadas, né? As temporadas de Amiga Genial. Só que aqui os volumes são Amiga Genial, volume 2, História do Novo Sobrenome, ou seja, aí as protagonistas vão casar, né? Então, novo sobrenome é mulher casada, no caso. A história de quem foge, de quem fica, e a história da menina perdida. Esse livro eu li lá em 2018, 2019, antes da pandemia. Então estou relendo, né? E o segundo volume eu parei na metade. Elas já estão casadas, né? Tem essa questão da condição feminina e tal, né? A violência doméstica. Você vê, já começa com violência doméstica, né? Tem cena aqui, por exemplo, que tem briga lá e a filha é arremessada da janela, as coisas assim, né? Briga de casal, então é uma confusão. As crianças estão naquele ambiente de violência, né? Imagina, uma geração que viveu a Segunda Guerra Mundial, né? A cidade foi bombardeada, né? Cidade de Nápoles, né? Nápoles foi bombardeado durante a guerra, então, né, vários exércitos passaram ali, os nazistas, os fascistas, os estadunidenses, então, os ingleses, então assim, é uma situação complicada, então as crianças já estão mergulhadas nessa cultura da violência, elas transmitem essa violência, então ela fala que, né, antes de que alguém te faça sofrer, faça alguém sofrer, né, tipo assim, né, antes de você ser vítima, seja carrasco de alguém. Então é nessa condição que elas vivem. E aí a Helena, que está narrando a história, né, ela olha para essa amiga, que ela chama de Lila, né, outros chamam de Lina, que é a filha do sapateiro, né, se não me engano aqui é a filha do sapateiro. Então aqui agora eu falei, as profissões, né, que determinam as classes, né, as famílias aqui. Então no caso a Helena, ela é filha do porteiro, né, do contínuo, e a Cerula é a família do sapateiro. Então essa filha do sapateiro, que é a genial, né, ela não precisa estudar, ela já sabe as coisas, assim, ela é intuitiva, ela é aquela menina genial, geniosa, né, teimosa. Enquanto que a Helena precisa estudar, precisa se esforçar, né? Ela é uma menina mais quieta, mais calma, assim, mas nem tanto, né? Mas essa linha aqui dá trabalho para os professores, né?
sabem o que é. Então, basicamente esse livro vai apresentar os personagens, as famílias, né? Vai saber os tipos de alguns vizinhos são mais ricos do que outros, né? Então é interessante essas diferenças de classe social. Então, por exemplo, nós temos aqui o Solara, né? A família do Solara, que é o dono da confeitaria, e vai ter a família do Dom Aquile, né? Dom Aquile também, que vive de quê? Qual que é a profissão? Não fala nem a profissão dele aqui, né? Então já mostra as diferenças de classe, né? Entre as famílias, e aí vai mostrando onde elas nasceram, que ambiente social que elas nasceram, de miséria, de exploração, né? E aí a Lila, né, como ela é chamada, é que ela não pôde estudar. Então a Helena vai estudando, vai passando por ginásio, né, o ensino médio, e ela vê a amiga, e ela se ressente pela amiga não poder estudar, porque a amiga está lá ajudando na sapataria da família, né, da família da Lila, ou Lina, né, que todo mundo chama de Lina, mas a narradora chama de Lila. Então ela vai seguindo, né, ela vai seguindo esse enredo paralelo, né, porque você conhece então a história da Helena narrando a história da Lila, né? Então são duas histórias paralelas. E aí ela está lá tentando se esforçando para ser primeira da classe, levar 10, né? Ganhar 10 em tudo, e mostrando as diferenças de classe social. E aí vai chegando a segunda parte aqui, que é a questão da puberdade, né? Ela vai notando que ela quer agir com os rapazes como a amiga Lila age, né? Aquele olhar assim superior, né? Tirando sarro dos rapazes, e ela não consegue. Não, uma das vezes ela faz isso, dá errado, né? Então algumas vezes ela tenta dar uma de superior sobre os rapazes, mas não dá certo, porque ela não é a amiga geniosa, né? Então ela é aquela amiga que vai narrar a história. Então é aquela bela admiração que tem o Watson pelo Sherlock Holmes, né? Ou seja, eu não consigo imaginar a Lila contando a história da Helena, né? Então aqui aquela admiração que ela tem pela amiga, né? E ao mesmo tempo aquela inveja, né? Aquele ressentimento. Então é interessante, vai contrabalanceando, equilibrando, né? Porque a amiga coloca ela muitos apuros, né? E ela tem que sair desses apuros. Então é interessante porque é a mesma relação do Watson com o Sherlock, né? O Watson está narrando a vida do Sherlock, né? Aquela admiração pelo né? A personagem do Sherlock. Aqui a amiga geniosa é essa personagem, a principal da história, mas a gente não deixa de saber a história da Lena, né? Da Lena, que é a Helena Greco, né? Que está narrando essas questões e vai mostrando, né, os tipos de rapazes, os rapazes que são mais carinhosos, os rapazes que já são mais brutais, vai mostrando a condição da feminina, né? As mulheres já vão criando corpo, já tem os pretendentes, e aí depois vai ter na segunda parte, né, até onde eu li, que a Lila vai casar, né, com um cara lá que tem um dinheiro, porque assim, a Lila tem umas ideias para fazer sapatos, em formato de sapato, trabalhar o couro, que é o couro, né, que é o tipo lá do trabalho mesmo de fazer, né, calçados. A família dela tem essa tradição, né? Cada família tem uma tradição, e os filhos vão, né? As famílias vão seguir os ofícios, né? Os ofícios vão sendo transmitidos. Então, certamente o filho do verdureiro vai ser um verdureiro, o filho do sapateiro vai ser um sapateiro, né? Então, vai mostrando essa questão de família e esse trabalho, né? A identidade é formada por esse trabalho. Então, quem é você? Eu sou filho do sapateiro, entendeu? Essa é a ideia que entendi aqui na história, né? Então, ela vai acabar trabalhando na sapataria, porque ela não pode estudar, né? E o que acontece? Aí eles precisam de financiamento, né? Então os caras mais ricos da história aqui, que andam de carro, né? Imagina andar de carro, uma coisa assim, né? E aí vai financiar, e aí depois tu vai ter um envolvimento afetivo, financeiro, as famílias vão se unir, vão propor casamento, né? Então aí é a parte 2 que vai mostrando as vidas paralelas, né? Ou seja, lá no final, né? O final do livro ao início, lá no final do livro a gente já sabe que a Helena vai ser uma escritora, que é justamente quem está escrevendo a história, né? Ou seja, nós temos o olhar só da Helena, e nós não sabemos que se a Lila concorda com o olhar da Helena, né? Que a Lila, ela é outra coisa, a Lila está preocupada com opiniões alheias, né? É aquela pessoa que age por impulso, por intuição, sem preocupar com opiniões alheias. Ela não está preocupada com a opinião alheia, ela não vai sair de casa para agradar ninguém, entendeu? Ela não vai vestir uma roupa para agradar alguém, enquanto que a Helena é o contrário. A Helena é aquela ideia que ela está sempre sujeita ao olhar, ou seja, o que os rapazes estão pensando dela, o que a família está pensando dela, o que os professores estão pensando dela, né? Então é aquela pessoa que vive para agradar, aquela pessoa que espera uma crítica positiva, uma recepção positiva, enquanto que a Lila tá nem aí, né? Não tá nem aí, é a amiga geniosa, é aquela amiga que se tivesse estudante, ela ia nota 10 em tudo, né? Então enquanto a narradora tem que se esforçar para estudar, né? Tem que mostrar bom serviço, bom esforço, a outra amiga, se estivesse estudando, né? Para você ver, perdeu-se um talento porque ela não pode estudar, né? Ela não conseguiu estudar porque a família tem que manter uma sapataria, né? E aí a gente vai vendo os outros personagens da história, né?
E aí quem vai conquistar, né, o coração de cada um. E outra coisa, muitas mulheres casavam porque precisavam manter, né, um certo nível de vida. Então vai mostrando que alguns casamentos foram arranjados, né, pretendentes, a família que escolhe, né. Então muitas vezes não é assim. E aí depois vezes mostrando, né, por exemplo, outros personagens vão acontecer na história e que vão a condição da mulher sujeita a seduções de, né, vai saber quem, né? Como diz, vai saber quem, porque ela pode estar em um ambiente em que eles vão considerar assim que a mulher não é, né, não é adequada para a mulher e ela pode sofrer abuso. Então tem essa questão, a roupa que a mulher vai usar, então ela percebe que o tipo de roupa que ela vai usar vai chamar a atenção dos homens, né? Então essa questão, então, ou seja, é um olhar totalmente feminino, né? E vai falar, obviamente, de questões dessa época pós-guerra, né? Questão, né? Que eu falei da questão do mercado negro, ou seja, algumas famílias que usaram essa forma para enriquecer, a questão de rentismo, ou seja, algumas famílias que investem, né, que tem como investir, a questão da máfia, né, a máfia é aquela que você tem que pagar para te proteger, né, ou seja, você não pagar, a máfia mesmo vai lá e resolve, né, e destrói o seu comércio, e vai mostrando os tipos de comerciantes, né, e claro que ela vai começar a falar desde criança, como é uma questão do bairro, né, ela vive sempre naquele bairro, ela vai analisar, você vai vendo um romance de formação, porque desde criança você vai vendo, né, como é que vai formar os jovens. Então você vai ver desde, né, você começa a ver os meninos com 10 anos, 15, então o romance são 4 romances, lá na frente você vai ver o pessoal com 40 anos, e aí você passou esses 4 volumes lendo a formação de cada um, né, ou seja, como a classe social determina, né, não estou dizendo que esse livro é marxista, nem que o autor seja marxista, né, não, né, a Helena Ferrante, aliás, nem se sabe quem é exatamente, porque é um pseudônimo, né, então pode ser uma ghostwriter, né? É uma mulher com certeza, porque você vê que a escrita é bem feminina, né? Então se fosse um homem simulando uma escrita feminina, o cara mereceria um Nobel mesmo de literatura, porque é difícil, né? Mas convence muito esse discurso feminino, mas não é feminista e não é marxista. Mas, entenda-se, há uma questão de classe, esse está pontuado, ou seja, né? Não é uma questão ideológica, não é um romance ideológico, entendeu? Não tem nenhuma preocupação ideológica, mas percebe-se que há uma diferença das pessoas por classe social e as pessoas que são determinadas, como se fossem castas, né? Ou seja, o filho do sapateiro será sapateiro, o filho do verdureiro será verdureiro, o filho do comerciante será comerciante, o filho do rentista será rentista, e não há nada que você possa fazer a não ser arranjar um casamento, né? De repente a menina, a filha do verdureiro, pode casar com o filho do comerciante do açougue, por exemplo. Então, ou então alguém pode receber um financiamento de um outro. Financia aqui a minha loja, né? Casa minha filha com você e tal, com a sua família, com o seu filho, né? Então tem isso, a família se une para financiar uns aos outros, né? Então um casamento, né? Você casa, né? Sua filha casa com meu filho, aí uma coisa assim. Então esses arranjos familiares para manter justamente o equilíbrio das finanças e para que a pessoa não caia. Então o problema aqui é como vou manter meu nível de vida, que já é bem baixo, e evitar que eu caia mais, né? Ou seja, então é questão de... E alguns sobem, né? Aí tem um ou outro aqui, que eu falei, tem 2 famílias que parece que são as únicas que sobem, né? Os Solaras e o da família do Dom Aquile, né? São os únicos que estão subindo, estão lucrando, estão aumentando os negócios. Os outros aqui tem que tomar cuidado para não cair, né? É igual a questão da Helena na escola. Então, se ela não cuidar muito dos estudos, ela cai, né? Então ela se esforça para manter o mesmo nível, até subir um pouco, enquanto que ela imagina, se a Lila estivesse estudando, ela nem precisava estudar, né? ela já tem essa intuição de fazer as coisas, essa força de vontade de fazer as coisas, tanto que ela vai casar, né, com um cara mais um pouco acima, né, na classe social que ela, só que aí ela vai sofrer a violência doméstica, aí vai ser o próximo livro, né? Ou seja, ela vai ter esse casamento, mas aquele homem dominador, né, que eu sou mais rico aqui, né, eu estou bancando o seu estilo de vida, eu estou bancando o seu conforto, né? Então é a questão da mulher olhando o comportamento masculino também, né? Então todos os personagens que estão aqui estão sob o olhar feminino, ou seja, a narradora está, né, não tem um narrador assim pairando, não. É sempre o olhar da mulher sobre cada caso, né? A mulher analisando o comportamento das outras mulheres, que muitas vezes são tão machistas quanto os homens. Interessante isso, né? As meninas se comportam com os meninos assim, as meninas julgando as meninas por um olhar masculino, né? Interessante. As mães educam as filhas com um olhar machista também, né? Interessante. As mulheres reproduzem o caráter machista, né? Então, mas não é um romance feminista. Primeiro, até onde eu li, né? Sim, não tem nenhuma bandeira feminista. Só está mostrando como é que é a vida como ela é. É o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Então, fica aí a dica. Depois no próximo nós vamos para o volume 2, né, que vai falar do sobrenome, ou seja, a mulher casada, né, história do novo sobrenome, e é quando a mulher vai passar para outra família, né,
Então tem isso aí. Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.